Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Piracicaba, 9 de julho de 1932. Esta é a solenidade alusiva à Revolução Constitucionalista de 1932. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que cumprimentamos a todos que estão aqui presentes por ocasião desta solenidade, alusiva a mais um aniversário da Revolução Constitucionalista. Esta solenidade tem por finalidade, através do Decreto Legislativo número 4 de 1998, de autoria do vereador João Manuel dos Santos, em parceria com entidades civis e militares, juntamente com o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, relembrar o dia 9 de julho de 1932, data magna do Estado de São Paulo, em que ocorreu a Revolução Constitucionalista e que tinha como ideais os princípios da democracia e da liberdade. O Exército Constitucionalista teve como espinha dorsal a Força Pública, a atual Polícia Militar, a qual somou esforços com centenas de milhares de voluntários paulistas e também com forças militares federais dissidentes. Foi uma guerra desigual, onde o Estado de São Paulo enfrentou todo o poderio bélico federal comandado por uma ditadura de Getúlio Vargas. Foram quase 3 meses de combate, custando a vida de mais de 1000 brasileiros. São Paulo perde nas armas, mas conquista o ideal de toda uma nação, ao ter promulgado a Constituição Federal de 1934, a qual incluiu direitos fundamentais, até hoje presentes na vida de todos os brasileiros. Piracicaba, como não poderia ser diferente, também esteve presente ao lado do Estado de São Paulo, compondo o Batalhão Piracicabano, somando esforços aos alunos da Exalc e outras entidades de classe e de desportos. Para dar início a esta comemoração, acusamos a presença de algumas autoridades, as quais convidamos agora para comporem o dispositivo de honra desta solenidade.
o vereador Pedro Kawai, vereador autor do requerimento da Câmara Municipal de Piracicaba, que deu ensejo a esta cerimônia. O prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. O tenente-coronel, comandante do 10º BPMI, senhor Ademar Gregolin Júnior. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, senhor Edson Rontani Júnior. A vice-diretora da Escola Estadual, professor Antônio de Melo Cotrim, senhora Cássia Silva Rosa Bacinello. O chefe da Seção de Comunicação Social do 5º BPAMB e membro do IHGP, capitão PM André Manuel. O capelão das PMs de Cristo, senhor Osvaldo Raimundo da Silva. Vereador da Câmara Municipal de Piracicaba, senhor Renan Paes. Também agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor Reinaldo Pousa, secretário municipal de Transporte Interno e presidente da CDL. Senhor Palmiro Romani, diretor cultural da ACIP. Senhor Sérgio Furtuoso, gerente da Unimed Piracicaba. Senhora Clarissa Campos, secretária municipal de Turismo. Senhor Carlos Beltrame, secretário municipal de Cultura. O inspetor Adalto, que está representando o comandante da Guarda Civil Municipal, senhor Rodrigues, inspetor Adalto. O primeiro-tenente PM Chester Carneiro, comandante interino da 2ª Companhia de Polícia Ambiental. E a senhora Silvia Regina da Silva Coelho, chefe do Grupo Escoteiro São Mário. Neste momento, o primeiro-tenente PM Chester Carneiro, comandante do dispositivo formado, apresenta-se ao senhor tenente-coronel da Polícia Militar, Ademar Gregolin Júnior, maior autoridade militar presente, acompanhado do autor desta solenidade, vereador Pedro Kawai, e do prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. Plantão, meu comando. Plantão, sentido? Primeiro-tenente PM Chester, comandante do efetivo formado. Apresenta o efetivo para início de solenidade. Está apresentado, pode dar início à solenidade. Efetivo, descansa! Abrilhanta esta solenidade a mais que centenária Corporação Musical União Operária, com seus 119 anos de existência, a qual é regida pelo maestro Jonatas Dionísio. A banda União Operária, há 93 anos atrás, esteve exatamente neste local, após ter acompanhado os primeiros efetivos do batalhão piracicabano por toda a Rua Boa Morte até esta estação rodoviária, local onde se deram os embarques das tropas de voluntários piracicabanos. Neste momento, teremos a execução e canto do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos os presentes que puderem, que em sinal de respeito, se posicionem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Será executado agora pela Corporação Musical União Operária. Efetivo, sentido!
Neste momento, convidamos para que faça uso da palavra o senhor Tenente Coronel PM Ademar Gregolin Júnior, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, agradeço primeiramente ao grande arquiteto do universo, que por sua misericórdia e sabedoria nos permite estarmos reunidos nesta data tão simbólica, nesse local histórico, junto com essa banda também histórica. Cumprimento todas as autoridades já nominadas, agradecendo também a presença dos policiais militares e de todos os convidados que nos acompanham. Conforme estabelece o artigo 284 da Constituição Estadual, hoje celebramos o 93º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Marco de coragem e civismo do povo paulista. O Decreto Estadual número 51.130/2006 atribui à Secretaria da Segurança Pública, por meio da Polícia Militar, com apoio da Sociedade Veteranos de 1932, o MMDC, a missão de manter viva essa memória, homenageando os que tombaram em defesa da Constituição, reafirmando os valores cívicos e patrióticos que essa revolução representa. Assim, reunimos hoje para cavar masmorras aos vícios, momento em que reconheço publicamente os policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar no Interior pelos relevantes resultados operacionais, retirando das ruas tantos criminosos e outras coisas nefastas que tanto ameaçam a nossa sociedade. E também para erguer templos a virtudes, prestando tributo aos valores defendidos em 1932. Valores imortalizados pelo sangue daqueles que se sacrificaram por justiça, liberdade e legalidade. Que essa herança de honra e coragem siga inspirando nossas ações. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. Bom dia a todos, cumprimentando o Tenente Coronel Ademar Gregolin, vereador Pedro Kawai Renan Paes, representando a Câmara de Vereadores, capitão PM André Manuel, Edson Rontani, presidente do IHGP, a Cássia Bacinelli, a nossa diretora da escola, professor estadual Antônio Melo Coutrin, a nossa querida banda operária centenária, maestro Jonathan Dionísio, o inspetor Adalto da Guarda Municipal, cumprimentar a todos os nossos soldados PM, senhoras e senhores presentes, e dizer da importância, eu acho que desse momento e desse ato em que a vida de piracicabanos e de paulistas que fazem a diferença na vida hoje, nós. A luta do Estado de São Paulo para que a gente conquistasse esse direito e mantesse a Constituição. São Paulo ressurgiu como herói da pátria e união do país. Então a importância de uma data tão histórica em que piracicabanos, dentre muitos paulistas, deram a vida por esse momento. E muitas vezes a gente acha que o futuro está para frente, mas esquece que o passado molda o futuro. E é os atos bons que fazem que os frutos permaneçam para frente. Então, a importância, nossa gratidão à Força Militar, à PM, que veio com muita honra, mantendo a dignidade, a segurança pública no nosso Estado. Nós sabemos o quanto importante é que a gente esteja unidos. Por quê? Porque a importância do cidadão comum de manter direitos, mas deveres. Obrigações, mas responsabilidades. E é nesse momento cívico que a gente recorda aqueles que entenderam isso e que deram a vida por nós, por esse momento de liberdade que nós estamos vivendo, por esse momento democrático e por uma união de São Paulo. São Paulo sempre na vanguarda desse nosso grande e querido Brasil, e Piracicaba não poderia ficar fora com heróis da Revolução de 32. Que Deus nos abençoe, abençoe São Paulo, nosso Brasil e a nossa querida Piracicaba. Muito obrigado.
Convidamos agora para que faça uso da palavra o autor do requerimento desta solenidade na Câmara Municipal, vereador Pedro Kawai. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar, em nome do comandante Gregolin, todos os militares aqui presentes nessa manhã. Em nome do prefeito municipal, cumprimentar todas as autoridades civis. Em nome do querido grupo escoteiro São Mário, cumprimentar todos os nossos jovens, adolescentes que estão aqui presentes. Em nome da Cássia, cumprimentar todas as mulheres, prazer muito grande. Meu amigo Renan, companheiro de casa. Em nome do Vitor, cumprimentar todos aqueles que lutam para manter a história. Edson, nossa, Vitor está lá. É que eu olhei para o Vitor e falei, perdão. Edson, em nome do Edson, cumprimentar, e do Vitor também, por que não, e de todos que lutam para manter a história viva. Porque eu sempre digo que para a gente estar onde a gente está hoje, para chegar onde nós chegamos e aonde queremos chegar, né, prefeito, quando a gente falou do futuro, nós precisamos manter a história presente. Nós precisamos manter o que foi construído. Se nós pisamos hoje num chão asfaltado e firme, é porque alguém pilou esse chão para a gente poder chegar aqui. É porque alguém, como em 9 de julho, né, nós comemoramos hoje, alguém sangrou para a gente ter uma democracia. Então, para nós, nada mais, como agente público, nada mais justo reconhecer essa data tão importante, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil. Perdemos vidas, mas conquistamos muitas vitórias. Trouxemos a democracia de volta, reconquistamos o lugar do povo paulista, como sempre deveria estar. E, é claro, ganhamos com isso a nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nossa valorosa Força Militar, tão importante na segurança, mas na qualidade de vida de todos nós, assim como a nossa Guarda Municipal também faz com que a gente tenha cada vez mais momentos mais seguros e qualidade de vida. Então, parabéns a todos que lutaram, aos familiares que ainda guardam essa memória, aos institutos e às pessoas que lutam para manter essa história, e contem sempre com o nosso mandato para que a gente possa cada vez mais perpetuar a história daqueles que deram sua vida em prol de uma sociedade mais justa e mais democrática. Viva São Paulo, viva Piracicaba, viva o Brasil! Convidamos agora para que faça uso da palavra o chefe da Seção de Comunicação Social do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e membro do IHGP de Piracicaba, capitão PM André Manuel da Silva. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqueles que levantaram nessa manhã fria de quarta-feira para prestigiar mais um evento alusivo à Revolução Constitucionalista de 1932. Agradecer a presença do Tenente Coronel Gregolin, comandante do 10º BPMI, que nos prestigia. Também a presença do senhor prefeito Elinho Zanata, prestigiando pela primeira vez aí na sua gestão o evento alusivo à Revolução de 32 aqui em Piracicaba. O prefeito, que nós sabemos que já de longa data acompanha os eventos também lá na cidade de São Pedro. Então, grande felicidade, grande alegria. O vereador Pedro Kawai, grande combatente, né, da Revolução de 32, no sentido de propiciar a realização dessa solenidade. Meu muito obrigado, meu agradecimento. Vereador Renan, muito agradecido também pela presença, prestigiando também aqui o evento do 9 de julho. Pastor Oswaldo, PMs de Cristo, também nos prestigiando, agradecendo também aqui a presença. A vice-diretora Cássia, qual também abrilhanta aqui esse evento, representando a Escola Estadual Professor Antônio Melo Cotrim. Eu vou ser bem objetivo aqui nas minhas palavras, né, com a licença assim, do senhor comandante, Tenente Coronel Gregolin, falar rapidamente um pouco da atuação da Força Pública de São Paulo, aqui durante a Revolução de 32. Assim como já foi citado, né, a Força Pública de São Paulo foi a coluna dorsal do Exército Constitucionalista. A partir da Força Pública, na época com efetivo, Polícia Militar na época com efetivo aí, que não chegava a 30 mil policiais, foi montada toda uma estrutura, e a Polícia Militar foi responsável pelo treinamento e adestramento da tropa de voluntários. Então, todo esse esforço de guerra foi possível graças ao comando da Força Pública, né? E na oportunidade nós não podemos deixar também de destacar a participação aí dos voluntários. Piracicaba registrando cerca de 1000 voluntários, isso registrados no batalhão piracicabano, mais voluntários aí da própria Exalc, voluntários também
do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que também esteve com jogadores dentro do batalhão esportivo lá de São Paulo, combatendo. Várias entidades e classes de Piracicaba, empresas que se mobilizaram para poder propiciar o esforço de guerra. E eu gostaria também, vendo os jovens aí do grupo de escoteiros, citar também a participação do grupo de escoteiros na Revolução de 32. Inclusive nós tivemos um mártir, que é o escoteiro Aldo Chiorato, que infelizmente veio a óbito em razão de um ataque do governo federal da ditadura Vargas, um ataque aéreo que se deu na cidade de Campinas, veio a falecer. Os escoteiros tiveram um papel muito importante, atuando, fazendo a estafetagem, fazendo a entrega das correspondências, fazendo a entrega das ordens, que chegavam às vezes da frente de comando junto aos municípios. E mais uma vez, enaltecer, eu não sei se temos presente aqui familiar de algum ex-combatente, se tiver, gostaria que recebessem meu profundo abraço, meu abraço, minha gratidão e meu eterno respeito. Esse evento é feito em homenagem aos nossos ex-combatentes, mas em primeiro lugar para que os ideais da Revolução de 32 não se percam. Então, sendo bem breve nas palavras, mais uma vez agradecer, parabenizar, mais uma vez muito obrigado, viu, vereador? Graças ao senhor aí a gente consegue manter vivo a realização aí desse evento. E o abnegado jornalista Edson Rontani Júnior, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, combatente também de primeira hora da Revolução de 32. O combate, né, Edson? Às vezes o combate hoje ele é no campo das ideias, o combate também é de conseguir mobilizar para que a gente não deixe essa importante comemoração, que já estamos caminhando aí para 93 anos, né, não cair no esquecimento. Piracicaba foi alterada pela Revolução de 32, o povo brasileiro foi alterado pela Revolução de 32. Se temos direitos, como os direitos que hoje são básicos, como o acesso universal à educação, se deve àqueles combatentes que num dia frio como esse, estavam ali nas trincheiras, defendendo, dando a vida por São Paulo. A todos, meu bom dia e meu muito obrigado. Convidamos agora para que faça uso da palavra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o jornalista Edson Rontani Júnior. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Senhor prefeito Elinho Zonata, muito obrigado por estar presente. Há tempos nós não recebíamos um representante do Executivo Municipal em nossa solenidade. Do fundo do coração, muito obrigado por ter aceito e estar presente nessa manhã. Vereador Pedro Kawai, Tenente Coronel Gregolin, muito obrigado pela presença. Capelão Oswaldo também, muito obrigado pela presença. Hoje, está passando o aviãozinho aí, né? Hoje não é simplesmente um feriado. Prefeito Elinho, nós conhecemos o seu trabalho diante do MMDC, do 9 de julho em São Pedro. Hoje é o dia de pagamento de dívida. Dívida que a democracia tem para com os piracicabanos. Sou a terceira geração de quintas gerações que perdeu um membro na Revolução de 32, Natal Meira Barros, meu tio-avô, 17 anos. Então é um dia de dívida que a democracia e o Brasil têm para com familiares como eu e outros que se envolveram. 2.000 pessoas abraçaram a causa constitucionalista em 1932. Esse ano, sugerimos à Câmara de Vereadores, ao Pedro Kawai, realizar o evento na Estação da Paulista. Por quê? Por ter cadeira? Por estar coberto? Não, porque por aqui, nessa porta, nessa escada, passaram 200 piracicabanos que compuseram o 1º Batalhão Piracicaba, ou também 1º Batalhão Piracicabano, ou também, segundo a imprensa, 1º Batalhão Noiva da Colina. Era um grupo de 200 homens civis, desorganizados, sem fardamento, sem conhecimento tático de como ir a uma guerra. Desceram por aqui, onde vocês estão, passava um trem, não sei se vocês sabem, aqui era um trilho de trem. Ele vinha de São Paulo, ele se encerrava lá onde está aquele prédio, aquela parede azul, a parede cinza, e ali onde está o Pão de Açúcar fazia volta. Por isso, Pedro Kawai, paulistense como eu, sabe que Piracicaba teve por muitos anos
o trauma, né, de ser chamada de cidade fim de linha, porque aqui era o fim da linha da estação férrea paulista. 16 de julho de 1932 foi o dia em que eles entraram aqui e foram para São Paulo, 200 homens, abrilhantados inclusive pelo moral da banda União Operária e também de uma outra banda, a banda Capitão Lorena, que não existe mais. Então vocês, além do trabalho magnífico que fizeram nessa manhã, representam hoje o ideal e a moral de 2.000 piracicabanos que foram empunhar armas em São Paulo em prol da democracia. Gente como o Henrique Antônio, o seu Osmar Aguiar, a Pamela Polastro, o Juliano Souza Neves e outros. Vocês representam hoje toda a democracia, o fervor daqueles piracicabanos que passaram por aqui, em 2, 3, 4, 5 levas que foram para São Paulo, treinados pela Força Pública, a atual Polícia Militar, que recebe essa denominação desde 1964. Vocês, policiais, como o Cabo Luciana, o Cabo Dal, Soldado Liberato, Soldado Fessel e tantos outros são responsáveis e também têm a receber essa dívida pela democracia que nós hoje usufruímos. A guerra foi fácil? A guerra não foi fácil. Ela é chamada de revolução, mas o que houve foi uma insurreição social armada. Piracicaba perdeu diversos membros, famílias despedaçadas. A vida parece que era mais fácil na época, sem televisão, sem internet, sem rádio. A comunicação usual, ela fazia parte do dia a dia. O prefeito na ocasião, prefeito Elinho, era o Luiz Dias Gonzaga. O papel dele era pegar munição de quem tinha munição. 2 balas de um Winchester, de um fazendeiro. Uma égua procriadora para levar para a cavalaria do exército constitucionalista. E cabe ressaltar que a Revolução de 32 envolveu 2 grandes titãs. Ou seja, ela foi realizada envolvendo o exército brasileiro, o mais bem e maior exército da América Latina, contra a Força Pública do Estado de São Paulo, o 2º maior exército da América Latina. Então foi um duelo de titãs. Quem venceria essa guerra? A história já conta que alguns falam que São Paulo perdeu, mas o Brasil ganhou com a democracia que veio 2 anos depois, 1934. Foi quando nós tivemos algumas determinações legais que ainda hoje são válidas. Quem aqui é funcionário com carteira registrada? Quem é seletista? A consolidação das leis trabalhistas vieram na Constituição de 1934. A instituição do habeas corpus para quem tem a sua prisão decretada. O ensino gratuito, principalmente para adultos e também para membros da zona rural. São alguns dos ares que respiramos com a Revolução de 32. Portanto, São Paulo não perdeu, o Brasil ganhou e São Paulo integra, senhores, o Brasil. Encerrando, o capelão Oswaldo vai comentar daqui a pouco, fazer o seu pronunciamento. Eu gostaria de deixar eternizado aqui, inclusive sendo gravado pelo Paulo, os nomes das pessoas que faleceram na Revolução de 32. Saíram de trem aqui e voltaram dentro do caixão. Imagine o que foi para a família esse retorno triste. Entre eles estavam Agenor Rocha, 3º sargento radiotelegrafista, que atuava no Corpo de Bombeiros. Alexandre Peta, comerciário. Antônio de Barros César, professor. Claudionor Barbieri, estudante. Enis Silveira Melo, agrimensor. Francisco Honório de Souza, voluntário. Jorge Jones, ele nunca voltou, o corpo dele infelizmente foi sepultado numa cova rasa em Cruzeiro. Jorge Zolner, membro da Força Pública Paulista, Polícia Militar. José Homero Roxo, sargento. José Soares, cabo. Lauro de Barros Penteado, engenheiro. Natal Meira Barros, comerciário. Prudente Meireles de Moraes, engenheiro, sobrinho do presidente Prudente de Moraes. Romário de Melo Neri, funcionário público. Silvio Cervellini, contador contábil.
essas pessoas a quem Piracicaba, São Paulo, Brasil, tem a sua dívida, pela pujança, pela vida perdida e que hoje são responsáveis pela democracia que temos. Portanto, feriado sim, dia de pagamento de dívida também, mão na consciência e um Brasil sempre democrático e para frente. Obrigado, gente. Nós registramos e agradecemos também a presença do historiador do Museu Prudente de Moraes, senhor Maurício Beraldo. Em alusão ao Dia da Juventude Constitucionalista, que se deu no dia 23 de maio, foi lançado um certame de redações alusivas à participação de Piracicaba na Revolução de 1932, que teve como participantes alunos do nono ano do ensino fundamental e ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio de Melo Cotrim, sendo premiados os 3 melhores colocados e realizada uma menção honrosa ao 4º colocado. Para as premiações que virão a seguir, convidamos para acompanhar o ato o senhor Prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, por gentileza à frente, pode se posicionar. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, jornalista Edson Rontani Júnior. O tenente-coronel PM Ademar Gregolin Júnior, comandante do 10º BPMI. E a senhora Cássia Silva Rosa Bacinello, vice-diretora da Escola Estadual, professor Antônio de Melo Cotrim. Convidamos também o vereador Pedro Kawai e o vereador Renan Paes. Chamamos agora à frente para receberem suas medalhas e certificados os seguintes estudantes. Os estudantes podem vir acompanhados dos seus pais. Pela menção honrosa, o aluno Pedro Henrique Gil de Freitas. Pedro Henrique Gil de Freitas está sendo homenageado agora pelo prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. Também recebe a homenagem, tem mais homenagem. Agora o vereador Pedro Kawai. Tem mais homenagens. Edson Rontani Júnior, a vice-diretora Cássia Silva Rosa Bacinello. E agora a foto oficial, na frente das autoridades. Parabéns, então, Pedro Henrique Gil de Freitas, pela menção honrosa. Agora, convidamos a vir à frente a aluna e seus pais, que foi premiada pelo 3º lugar, Giovana Oliveira Pinto. Giovana recebendo uma medalha das mãos do prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. Vereador Renan entregando o certificado para Giovana. Senhora Cássia Silva Rosa Bacinello também entregando uma lembrancinha. As demais autoridades também cumprimentam a Giovana. E agora uma foto oficial, por gentileza. A pose para a foto oficial.
Aquele sorriso bacana. Parabéns, Giovana Oliveira Pinto. Convidamos agora o aluno que foi premiado pelo segundo lugar e também seus pais, Davi Gustavo Pereira de Souza. Davi sendo cumprimentado pelo prefeito de Piracicaba, senhor Elinho Zanata. Recebendo homenagem agora das mãos do vereador Pedro Kawai e também da vice-diretora Cássia Silva Rosa Bacinello. Edson Montani também fazendo a premiação ao aluno Davi. Parabéns, Davi Gustavo Pereira de Souza. Convidamos agora, pelo primeiro lugar, para vir à frente, acompanhada de seus pais, a aluna Maria Eloá Eustáquio dos Santos. Eloá, sendo homenageada pelo prefeito de Piracicaba, pelos vereadores, pelo senhor Edson Montani, vereador Renan entregando a homenagem, comandante do 10º BPMI, e também a senhora Cássia entregando homenagens para a aluna Maria Eloá. Parabéns, Maria Eloá Eustáquio dos Santos, pelo primeiro lugar. Mas as homenagens não acabaram. Convidamos agora para vir aqui à frente o presidente da Banda União Operária, o senhor Osmar Aguiar, acompanhado pelo maestro Jonatas Dionísio, que também serão homenageados neste momento. Estamos homenageando, então, a Banda União Operária e corrigindo o presidente da Banda União Operária, o senhor José Paixão Oliveira. Nossos parabéns à Banda União Operária. Hoje, todos os nossos heróis veteranos que sacrificaram suas vidas e saúde pelo bem de toda uma nação, já descansam eternamente junto ao Criador, deixando um legado de coragem e idealismo a ser eternizado. Para o momento ecumênico, em memória a todos que deram seu sacrifício de sangue por São Paulo, convidamos agora, para fazer uso da palavra, o senhor Oswaldo Raimundo da Silva, capelão do PMs de Cristo. Bom dia a todos. Vou fazer um pequeno adendo aqui.
ver essa juventude recebendo essa premiação e vendo jovens ali na banda, é um sopro de esperança, né? Que bom a gente poder ver essa renovação acontecendo, né, nas artes, na cultura, isso é sempre muito importante. Bom, eu gostaria de cumprimentar então o prefeito Elinho Zanata, né, na pessoa de quem eu salto todas as autoridades presentes aqui, civis, também o coronel Ademar de Gregolin, também saúdo todas as autoridades militares, todos os demais convidados, parentes. Agradeço também em nome da Associação PM de Cristo a oportunidade, a honra, na verdade, do convite para participar dessa data tão memorável, onde nós nos lembramos não apenas, né, especificamente da data em si, do evento em si, mas principalmente nesse momento daqueles que lutaram bravamente, tombaram em combate ou partiram posteriormente. E para esse momento eu gostaria de fazer uma pequena reflexão num texto que está lá na Bíblia, na Palavra de Deus, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim, alguns talvez até conheçam esse texto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo fala aqui faz três afirmações e traz uma palavra de promessa. A primeira delas é combati o bom combate. O apóstolo Paulo faz um destaque aqui, eu acho interessante isso, porque há combates que são bons, nem todo combate é bom, nem toda luta é boa de se entrar, né? Paulo lutava pela expansão do Evangelho, lutava pela expansão do Reino de Deus, e assim como os nossos homenageados que nós lembramos aqui hoje de manhã, lutaram um bom combate. Lutaram um bom combate porque lutaram combates que não eram egoístas, não pensavam em si mesmos, não eram destrutivos, mas também entenderam que naquele momento, apesar de todos nós desejarmos a paz, há momentos que nós precisamos entrar em combate, precisamos lutar, e sabemos escolher as lutas que precisamos lutar, e essa luta em prol da liberdade, da justiça, foi um bom combate que os nossos homenageados lutaram. Ele diz também assim, completei a carreira, e Paulo escreve essa carta já na prisão. Paulo já estava preso nesse momento, pouco tempo depois ele morreria, né? E aquilo pelo qual ele chamou a fazer, ele tinha consciência que ele tinha completado. Então aqui nós ouvimos relatos aqui de pessoas que, muitos novos faleceram. Então todos nós aqui precisamos ter essa consciência. Nós não sabemos qual é o último dia da nossa vida, mas nós precisamos ter a consciência que Paulo teve, de que nós combatemos o bom combate, que completamos a carreira, ou como no jargão militar que se diz ultimamente, né? Missão dada, missão cumprida. A cada dia nós precisamos terminar o dia dizendo assim, a missão me foi dada e ela foi cumprida, e é isso que Paulo fez. Apesar de todas as deficiências, todas as limitações, havia essa consciência de que se poderia viver de forma coerente com os ideais e com as convicções de cada um. Guardei a fé, ele diz também, né, no final dessa primeira expressão aqui, guardei a fé, porque apesar de toda a cultura e todo o conhecimento que Paulo tinha, Paulo era um homem reconhecido de forma social, tanto pelo Império Romano quanto pelos judeus, ele era um homem reconhecido. Ele sabia que a força, que a habilidade, que tudo aquilo que ele podia fazer não vinham dele, mas vinham de Deus, e até o fim da sua vida ele permaneceu firme aos seus ideais, né, e à sua fé nesse Deus que cuidava de todas as coisas. E a promessa final aqui, né, que ele fala, é que o seu trabalho não foi em vão, nem se limitou a esta vida. Então quando nós estamos aqui hoje, relembrando, guardando a memória, trazendo, né, toda essa história e mantendo ela viva, nós reconhecemos que a história não termina quando alguém falece ou quando a revolução termina, mas ela pode ser eternizada, né? E é isso que Paulo cria quando ele diz que a esperança estava naqueles, né, para ele e para todos aqueles que amavam essa bendita ressurreição. Então que assim como os nossos homenageados possamos lutar em prol de uma sociedade mais fraterna, justa e solidária, que são sinais claros do reino de Deus aqui na terra. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para vir à frente o músico Henrique, da Corporação Musical União Operária, para que execute o toque de silêncio em homenagem a todos os combatentes. Sentido.
Agradecemos ao músico Henrique por esta memória tão tocante. O chamamento aos voluntários e as notícias das frentes de combate se davam através dos jornais, telégrafos e pelo rádio, que cada vez mais ganhava espaço no país. Convidamos agora a todos para assumir novamente posição de respeito, porque agora será executada a marcha Paris-Belfort, que é um dobrado francês que se popularizou em São Paulo durante a epopeia paulista, sendo aclamada como a marcha e hino da Revolução Constitucionalista de 32, melodia de Antonin Xavier Farigu e letra de Guilherme de Almeida. Será executada agora pela Corporação Musical União Operária. Podem se sentar, por gentileza. A Câmara Municipal de Piracicaba e o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba agradece a presença de todos que compareceram a este evento cívico-militar, engrandecendo o legado deixado pelos heróis paulistas em defesa de um país melhor e por uma pátria democrática.
O primeiro-tenente PM Chester Carneiro, comandante do dispositivo formado, solicita agora autorização ao senhor tenente-coronel de Polícia Militar Ademar Gregolin Júnior para a liberação da tropa. Efetivo sentido. Primeiro-tenente PM Chester, comandante efetivo. Solicito autorização para o Senado. Efetivo liberado, obrigado pela presença. Efetivo, descansa. Efetivo, sentido. Fora de forma. Marcha! Povo consciente, São Paulo forte, Brasil unido. Neste momento, a banda tocará o hino de Piracicaba para encerrar esta solenidade. Um bom feriado a todos.